É, pessoal, alô pessoal do YouTube, aqui é o canal Track Pardal Original, cujo propósito dele é postar feitos cuja fabricação de tais feitos se processam de maneira caseira. Este vídeo que estou fazendo aqui é o vídeo número 2. O vídeo número 1, que se refere a um gerador axial caseiro com duplo fechamento. Estou hoje dando maiores explicações a respeito do mesmo. Eu lembro que no vídeo número 1, eu falei que no próximo vídeo, que no caso é este, eu iria estar comentando e mostrando acerca do fechamento em estrela e do fechamento em triângulo, ok? Então aqui estou exatamente para mostrar isso aí. Para efeito de como é apenas para explicar o fechamento triângulo e o fechamento em estrela, eu considerei aqui apenas duas bobinas. Aliás, dois grupos de bobinas. Eu peguei a bobina número 1, número 2 e a número 3 e peguei as três que ficariam, no caso, ao lado delas, ou seja, a 11, ou melhor, a 10, a 11 e a 12. Então, explicando como é que é feito esse fechamento, é o seguinte: neste caso específico aqui, desse meu gerador que vai conter 12 bobinas, como proceder para fazer o fechamento, o fechamento dele? Não só ele, mas no caso específico aqui, este aqui de 12 bobinas, o procedimento é o seguinte: eu vou isolar 3 bobinas aqui, que no caso vai ser a 1, a 2 e a 3, poderia ser qualquer outro grupo, poderia ser, por exemplo, a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a 12. Mas para efeito ficar mais prático, eu isolei a 1, a 2 e a 3 e as 10, 11 e 12, que é exatamente onde se encerra o fechamento, dando origem às três fases, ok? As bobinas 10, 11 e 12, eu estaria mostrando aqui apenas 3 fios, ou seja, o final de cada uma, o final do enrolamento de cada uma delas. Por quê? Porque para esta explicação aqui, o início de fechamento, de enrolamento delas, não é necessário. Haja vista que no decorrer da explicação, quando eu estiver mostrando o fechamento das bobinas, vai ser observado que o início de enrolamento delas, cada uma delas vai receber um fio equivalente ao final de enrolamento de determinadas outras bobinas anteriores a elas, ok? Então, por esse motivo aqui, eu vou mostrar apenas 3 fios que significam exatamente, simbolizam exatamente os 3 finais de cada uma delas, caracterizando assim as 3 fases, ok? Já nas bobinas 1, 2 e 3, a gente vai observar que tem 6 fios, indicando respectivamente o início e fechamento, início e final do enrolamento de cada uma delas. O início, aliás, o final do enrolamento dessas 3 bobinas, aqui na maquete que eu vou mostrar, ela aparece só um pedacinho dela, exatamente para não atrapalhar na visualização dos 3 fios que simbolizam o início de enrolamento das mesmas, ok? Então eu vou virar a câmera para lá para mostrar a maquete e eu vou mostrar como é que faz o fechamento, tanto do fechamento em estrela como o fechamento em delta, ok? Eu vou virar a câmera para lá e vou fazer os determinados fechamentos, né? Os respectivos fechamentos para mostrar para vocês, ok? Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui
essas maquetezinhas aqui, vocês podem observar que eu tenho 3 na cores amarelo e 3 na cores azul. E essas 3 aqui na cor azul simboliza exatamente o final de enrolamento das bobinas 10, 11 e 12. E as 3 ali, essa aqui, amarela, simboliza exatamente o início de enrolamento da 1, início de enrolamento da 2, início de fechamento da 2 e da 3. E também esses pedacinhos aqui que eu falei, pequenininho, para não atrapalhar a visão, é o final do fechamento desta aqui, final do fechamento da outra e finalmente aqui o final do fechamento da outra, que no momento aqui não vai nos interessar muito. Isso aí a gente vai ver quando eu estiver fazendo o fechamento das bobinas, a gente vai ver que elas serão utilizadas, ok? Então vamos lá. Para eu fazer o fechamento em estrela, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Já que eu separei aqui as 3 bobinas, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui essas 3, os 3 inícios de enrolamento delas. E eu vou unir aqui, certo? Constituindo assim os 3 inícios de enrolamento delas, um ponto comum está aqui, que é exatamente este aqui, um ponto comum. Ok? Nessa situação aqui, eu tenho o enrolamento em estrela, porque eu tenho esse ponto comum referente ao início de enrolamento dessas 3, e me sobra aqui do outro lado, essas aqui que representam exatamente as bobinas 10, 11 e 12, cada fio desse aqui representa o final de enrolamento das 3. Então, também significa o quê? Que é exatamente que são as 3 fases do meu gerador, já que é um gerador trifásico. Portanto, o final de enrolamento da 10, o final do enrolamento da 11 e o final do enrolamento da 12, elas constituem exatamente as 3 fases. Então, nessa forma que estão vendo, que está sendo mostrado aqui, eu tenho o tipo de fechamento conhecido como fechamento em estrela, ok? Para eu trocar esse tipo de fechamento para o fechamento conhecido como fechamento em delta, será procedido da seguinte forma. Eu vou separar aqui essas 3 que estavam unidos, né, os 3 inícios de enrolamento aqui das 3, né, das bobinas 1, 2 e 3, eu vou separar. Pronto, separei. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o final de enrolamento da 10, da 11 e da 12 e unir cada um desse final ao início de fechamento de cada uma dessas 3 bobinas aqui, certo? Então eu pego este final de enrolamento desta bobina aqui e junto com o início de fechamento, aliás, início de enrolamento desta bobina. Pego o outro final de enrolamento da outra bobina e junto com este início de enrolamento dessa outra bobina aqui. Desligou aqui, deixa eu ligar de novo. Pronto. E finalmente eu vou pegar o outro final de enrolamento da outra bobina, que estão simbolizando a 10, 11 e 12, e unir com o início de enrolamento aqui da outra. Pronto. Como podemos observar, esses 6 fios agora passaram a formar apenas 3 fios, simbolizando assim, cada uma fase do meu gerador trifásico. Então está aqui uma fase, duas fases, 3 fases. Nesse arranjo aqui, o tipo de fechamento ele deixou de ser em estrela e passou a ser o fechamento em delta, ok? Então aí está eu mostrei os 2 tipos de fechamentos de um gerador trifásico, mostrei como é que se faz, né? Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar
exatamente esse tipo aqui de esse tipo aqui de fechamento. Eu vou mostrar os dois tipos de fechamento, mas isso eu vou mostrar no desenho do gerador, no momento em que eu estiver fazendo o fechamento das bobinas. Vai chegar um momento em que eu estarei mostrando exatamente as duas fases, né? Aliás, os dois tipos de fechamentos, tá? Eu vou mostrar no desenho como é que se processa o fechamento das demais bobinas, certo? Que vai começar exatamente através desse grupo de 3 bobinas, 1, 2 e 3, que foi separado, ok? Esse início de fechamento das bobinas, que eu vou mostrar no desenho, ele se dá a partir do final de enrolamento aqui, desse grupo aqui de 3. É a partir desse final de enrolamento de cada uma desses 3 grupos aqui, que será dado início ao fechamento com as demais bobinas, ok? Então, na sequência, a gente vai ver exatamente esse procedimento, ou seja, o fechamento, aliás, a ligação das demais bobinas, ok? Bom, pessoal, então, como eu falei, eu vou mostrar aqui o desenho do gerador. Então, aqui está. Então, como você pode ver, eu tenho aqui bobina 1, bobina 2 e bobina 3, ok? Então, observe que aqui, ó, você sempre vai observar que em todas elas tem essa parte aqui pretinha, aqui, ó, esse retângulo em preto, ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui e tem aqui. Por que eu fiz isso? Simplesmente para ficar bem visível de que se trata do início do enrolamento de cada uma dessas bobinas, certo? Então eu falei que eu iria fazer aqui nessa parte do vídeo, eu iria mostrar exatamente o que? Como se processa o fechamento das demais bobinas, certo? Então, um pouquinho atrás eu falei que eu iria fazer o seguinte, eu iria isolar 3 bobinas, e eu falei que para efeito de praticidade eu iria usar a bobina, no caso a 1, a 2 e a 3, iria pegar o início de cada uma delas e iria fechar, unir esses 3 fios, certo? Então veja só, tá vendo aqui, ó, aqui é o início da 1, aqui, ó, início da 1, aqui é o início da 2 e aqui é o início da 3. Então o que eu fiz? Eu peguei o início delas, observe aqui essa linha vermelha, tá vendo aqui, onde a caneta está passando, essa linha vermelha, é como se fosse um comum, é como se eu tivesse pego os 3, enrolado esses 3 fios, ó, um no outro, pronto, uni os 3. Que, um pouquinho atrás eu falei que seria um comum dessas 3 bobinas, 1, 2 e 3. E aí o que ocorreu? Nessa situação aí, quando eu terminar de fazer a ligação de todas as outras bobinas, vão me restar 3 fases, certo? E como o início das 3 elas estão juntas, eu juntei o início das 3, esse fechamento será o fechamento conhecido como fechamento em estrela, ok? Então, para o início da ligação das demais bobinas, então o que é que eu vou fazer? Observe, já que eu peguei o início da 1, da 2 e da 3 e juntei, então sobrar o quê? O final das 3, certo? Então, o que eu vou... Agora sim, eu vou começar a fazer a ligação das bobinas. Procederei da seguinte forma. Vou pegar o final aqui, ó, o final da 1, vou pular a 2, vou pular a 3, vamos acompanhar aqui, ó. Pulei a 1, a 2, pulei a 3 e liguei no início aqui, ó, da 4, beleza? Peguei, vou continuar na minha ligação. Agora eu vou pegar o início da 4, ó, vou pular a 5, vou pular
a 6 e vou ligar no início da 7. Tá aqui, ó. Aqui é o início da 7. Deixa eu suspender um pouco mais. Tá aqui o início da 7. Vou pegar o final da 7. Vou pular a 8. Vou pular a 9. Certo? E vou ligar no início da 11. Tá aqui, ó. Essa aqui é a 11. Aliás, no início da 10. Tá aqui, no início da 10. Eu pulei a 8 e a 9 e liguei aqui no início da 10. Sobrou o quê? O final da 10. Pronto, aqui eu já tenho a minha primeira fase. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Fase. No caso, eu botei 3 aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que é exatamente o que? Aqui, ó. O final do enrolamento da bobina 10. Me deu esta fase. Beleza? Agora eu vou... Pronto, a 1 já fez o seu papel. Já liguei a bobina 1 com mais 3 bobinas, certo? Agora eu vou pegar a 2. Vou pegar o final da 12, que até então não estava ligado. Vou pegar aqui, né, o final da 2, da bobina 2, que é esse aqui, ó. Tá aqui o final da 2. Aí vou vir com fio. Observe que aqui eu tenho esse tipo, como se fosse um Czinho, assim, ó. Isso simboliza. O que significa isso? Significa que esse fio não está ligado com ele. Ou seja, como se ele passasse por aqui, mas não tivesse nenhuma ligação com ele. Então, pulei. Aí vim, pulei a bobina 3. Lembre que sai da... Agora é a 12, eu estou com a 12. Ó, final da 2, vem. Pula a 3. Passa pela... Aqui, ó. Passa pela 3, passa pela 4 e entra aqui, ó. Entra bem aqui, ó, na 5. Entra no início da 5, bem aqui, ó. Tá dando para olhar? Tá aqui, ó. Início da 5, ó. Tá vendo aqui o quadrado, esse negocinho preto? Aí agora eu pego o final da 5, aí venho com ele, ó. Passo pela 6, passo pela 7, não, eu errei alguma coisa, vamos refazer de novo, vamos lembrar de novo. Então, eu saí da 2 aqui, certo? Peguei o final da 2, pulei a 3, pulei a 4, liguei no início da 5. Certo? Tá aqui, ó, o início da 5. Vou pegar o final da 5, vou pular a 6, vou pular a 7 e vou ligar no início da 8. Eu pulei a 6 e a 7 e liguei aqui no início da 8. Aí agora eu vou sair do final da 8, vou pular a 9, vou pular a 10 e vou ligar aqui no início aqui, ó, da 11. Sobrou o que agora? O final da 11. E o final da 11 me deu o quê? A minha, aqui, ó, a minha segunda fase. Aqui, a minha segunda fase. Ok? Falta-me agora a terceira fase. Eu vou pegar a bobina número 3, né? Vou pegar o final da bobina 3, tá aqui, ó. Tá vendo aqui o quadradinho é o início, aqui é o final. Então, eu vou pegar o final da 3. Ó, o Czinho indicando que não está ligando com esse fio, outro Czinho indicando que não está ligando com esse outro fio, e vou vir, ó, vou vindo com ele por aqui, ó, vou vindo, ultrapassei da 4, não liguei na 4, ultrapassei a 5, não liguei na 5, liguei aqui agora no início da 6, aqui, ó, tá vendo o quadradinho aqui? No início da 6, o final da 6, ó, eu vim, o Czinho aqui, dizendo que não está ligando com esse fio, pulei aqui, que não está ligado com esse outro fio aqui. E agora eu vou continuar. Ó. Pulo a 7. A 3, não, a 3 eu saí da 3, pulei a 4 e 5, início da 6. Final da 6 eu saí, vou pular
7, vou pular 8 e vou ligar no início da 9. Tá aqui, ó. Início da 9. O final da 9 tá aqui. Eu vou sair. Ó, aqui o Czinho, dizendo que não tá ligando. O outro Czinho, indicando que não ligou. Vou pular 10. Ó, outro Czinho, passando por cima dessa fase aqui. Vou pular a 11. Ó, outro Czinho aqui. Vou ligar aqui no início da 12. Olha aqui, o início da 12. E o final da 12. Aqui. O final da 12 constitui a minha terceira fase. Certo? Minha terceira fase. Deu para ver que a 12 aqui, o final da 12. Aqui, ó. Constitui a terceira fase. Então eu tenho uma fase, duas fases e finalmente 3 fases, ok? Com o meu fechamento, eu considerando aqui, ó, esse fio vermelho aqui, em que está ligado o início da 1, da 2 e da 3, nessa situação aqui, o que ocorre? Eu tenho um fechamento trifásico, no caso, o fechamento em estrela, entendeu? Fechamento comum aqui, das 3, através dessa linha vermelha. E sobrando as 3 fases aqui, ok? Então, agora que vem o grande diferencial que eu falei sobre o fechamento, ok? Então, veja aqui, olha só, o que eu fiz para que eu podendo escolher o meu fechamento, eu podendo escolher se eu vou usar o fechamento em delta ou em estrela, o que eu fiz? Eu não vou precisar desfazer essa ligação aqui, ó. Aqui, ó. Essas três ligações aqui, ó. Eu não vou precisar desfazer essas 3 ligações aqui, ó. E por que eu não vou precisar desfazer? Pelo seguinte motivo. O que eu fiz? Então, eu peguei aqui, ó, das minhas fases, as 3 fases, o que eu fiz? Eu peguei um fio aqui da fase, desta fase aqui, ó, vim para cá, cruzei essa outra fase, indicando que não está ligado, vim, continuei, bypassei essa outra fase, vim aqui, bypassei essa fase, vim aqui, bypassei aqui, ó, essa terceira aqui, ó, vim, ó, observe que eu venho aqui e desço bem aqui, ó. Vamos acompanhar para ficar mais fácil, ó. Eu saí dessa fase aqui, ó, eu puxei uma ligação para fazer um jump, é como se fosse um jump, eu saí daqui, ó, vim, ó, tá acompanhando? Vim, continuei vindo, não sei se você está acompanhando, eu estou vindo aqui, essa linha verde, veio lá daquela fase, veio, ó, fez tudo isso aqui, e entrou aqui, ó, antes dessa ligação aqui, ó, do fechamento que eu falei de comum, que é esse fechamento aqui, ó, ela veio aqui, ó, e entrou bem aqui, é como se eu estivesse fazendo o quê? Juntando uma fase com o início de fechamento das bobinas 1, 2 e 3. No caso aqui, ó, eu juntei uma fase, essa fase aqui, com o início de enrolamento da bobina, que nesse caso aqui é a 3. E aí, ó, o que eu fiz? Saí daqui, pronto, agora os 2 fios se constituiu apenas um fio. Aqui, ó, ele voltou, veio aqui, segue aqui, vem para cá, chega aqui, eu vou explicar depois isso aqui. E aqui a outra fase, o que eu fiz? Eu peguei esta fase agora, eu vou pegar essa outra fase aqui, ó. Liguei o fio veio, não ligou aqui, o Czinho veio, ele vem, prossegue, veio,
vem aqui e se liga aqui, ó, no início, antes do fechamento aqui, no início agora da bobina 2. Então agora, essa fase com o início e fechamento da 2, tornou-se apenas um fio, ó. Ele vem, faz todo o circuito, chega até aqui. Eu vou explicar o que é isso aqui. E finalmente a outra fase, essa outra fase aqui, ó. Eu saio daqui, eu liguei um fio aqui, venho, corro para cá, venho, e me ligo aqui junto com o início e fechamento da bobina 1. Aí pronto, essa fase se transformou em um fio só com o início e fechamento da 1. Aí sai e vem até aqui, ó. Observe que aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3, aqui está indicando um interruptor. Um interruptor, 2 interruptores, 3 interruptores. Mas na realidade isso aqui é um disjuntor tripolar, certo? 3 polos. Beleza. Vamos lá. Agora aqui, ó, nas 3 fases, ó, essas 3 fases, a mesma coisa eu fiz. Eu botei, observe aqui que eu tenho aqui, ó, um interruptor. Então a corrente está saindo daqui, está saindo daqui, está saindo daqui. Aí eu tenho esse interruptor aqui, nessa fase, tenho esse outro interruptor aqui nessa outra fase, e esse outro interruptor aqui nessa outra fase, que também está simbolizando um disjuntor tripolar. Ok? Então agora a explicação de como é que eu faço para eu escolher qual o tipo de fechamento que eu quero utilizar. Se eu vou utilizar o fechamento em delta ou se eu vou usar o fechamento em estrela. Então, se eu quiser usar o fechamento em estrela, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse disjuntor aqui, esse disjuntor tripolar, vou abrir. Pronto, abri ele. Então, essa corrente que estava chegando até aqui, e no caso iria passar se tivesse fechado, não passa, porque está aberto aqui o disjuntor, certo? Mas aqui, ó, esses outros 3 aqui, ó, 1, 2, 3, cadê? Aqui, ó, 1, 2 e 3, aqui, um em cada fase. Se eu desliguei aqui, eu não tenho corrente passando para cá. Aí eu vou fechar aqui, fechar os 3 aqui. O que acontece é a corrente que está chegando aqui, ela está chegando aqui, ó, passa por essa fase, passa pela segunda fase, passa pela terceira fase, mas ela vem também para cá, certo? Para se tornar um fio só. Mas só que ela não passa por aqui porque eu abri o disjuntor. Para quê? Para que agora eu esteja usando o meu gerador, usando o fechamento em estrela. Ok? Beleza? Então, o meu gerador está funcionando aqui. Cada fase está mandando a energia, a corrente, aqui no caso, lá para a fonte retificadora. Depois da fonte retificadora vai lá para o controlador de carga e deixa para a bateria. Ok? Aí eu resolvi, tá, eu não quero mais usar o fechamento em estrela, eu quero usar agora o fechamento em delta. Simples, simples, simples. O que eu faço? Eu não preciso desfazer aqui, ó. Aqui, ó. Essa minha ligação aqui, ó. Dos 3 fios, dos 3 inícios aqui da bobina 1, 2 e 3. Não preciso. Basta que eu abra esses disjuntor tripolar aqui da fase e feche este aqui. E aí o que ocorre? A corrente que está chegando em cada início aqui do enrolamento de cada uma das 3 bobinas, 1, 2 e 3, ele vai chegar aqui no disjuntor. Esse disjuntor aqui, ó, eu vou fechar, que é um disjuntor tripolar, fecho. Fechei, aí o que vai acontecer? Ele vai passar a corrente, vai se unir aqui depois aqui do disjuntor, vai pegar a mesma fase. O outro passa aqui, ó, o Czinho indicando que não está ligado, passa,
vem aqui, vai se juntar depois do disjuntor também, passa na terceira fase. E finalmente o último, que é esse aqui, ele passa, vem, liga na outra fase, depois do disjuntor, está aberto. Então essa corrente só vai para lá, não vai para cá porque está aberto. A mesma coisa aqui, não vem para cá porque está aberto, mas vai para lá. E a mesma coisa aqui, não vem para cá e vai para lá porque está aberto. Pronto. Dessa forma, o que eu fiz? Eu simplesmente tenho a opção de, estando o meu gerador em funcionamento, eu escolho qual tipo de fechamento que eu quero, se em estrela ou se em delta. Ok? E outro detalhe que eu queria mostrar, que aqui vai ser o seguinte. Veja só, no vídeo anterior, no vídeo número 1, eu falei acerca desse círculo aqui, esroxado, certo? Um aqui na parte interna e outro aqui na parte externa. Falei que o raio que eu usei daqui para traçar esse círculo aqui, ó, bem aqui nessa bobina, era de 140 milímetros. E eu falei também que daqui até aqui tinha mais ou menos uns 6 milímetros. E que essas duas faixas roxas iriam servir para quê? Para que eu colocasse o meu molde aqui, né? Aqui, ó, nesse espaço, e cobrisse isso aqui com resina. Certo? Só que eu resolvi fazer o seguinte: aumentar aqui o meu círculo. Então, daqui até aqui, eu usei mais 45 milímetros. Agora, o meu raio, que era de até então 140, passou de 140 para 185, que eu botei mais 40 milímetros aqui. Então, 140 mais 45, no caso, eu botei mais 45. Então, de 140 mais 45, 185. Então, o meu raio agora vai ser de 185, e o meu molde, que até então pegava só daqui, aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, daqui para cá, agora ele vai pegar daqui até aqui, ó, cobrindo tudo isso aqui, já que numa eventual necessidade de eu trocar o meu tipo de fechamento, eu não vou precisar desligar isso aqui, então eu vou cobrir tudo isso aqui. Vou proteger a bobina e vou proteger toda essa fiação aqui, ó, com resina, porque eu não preciso, como eu falei, se eu quiser alterar o meu tipo de fechamento, eu não preciso vir aqui desligar e alterar, porque ele já está saindo daqui, está todo coberto aqui com resina, protegido, mas as pontas estão saindo daqui, chegando exatamente nos meus disjuntores, os quais irão me possibilitar fazer, no caso, a permuta de tipo de fechamento. Ok? Então, aqui é mais um passo desse vídeo, número 2, e eu vou continuar. Na continuação dele, a gente vai ver, no caso, agora exatamente a parte prática mesmo. Eu vou mostrar as bobinas reais, certo? Colocadas nos seus devidos lugares, as ligações reais mesmo. Eu vou soldar mesmo, tudo isso aqui vai aparecer soldado mesmo. E as 3 fases aparecendo, os fios. E essas 3 fases aqui também, devidamente, aqui saindo daqui do comum, vamos dizer assim, antes do comum, que irá se ligar nos disjuntores, os quais serão responsáveis por eu fazer a permuta de tipo de fechamento, ok? Então esses disjuntores eu posso deixá-los no próprio disco, eu posso colocar um suporte aqui para colocar os 3, ou eu posso trazer isso aqui para dentro Bom, pessoal, vendo aqui o vídeo, estou verificando que já está um pouco longo, então eu falei que este vídeo, que no caso é o número 2, eu iria dar a conclusão, né, do trabalho, mas eu estou vendo que o vídeo aqui já ficou muito longo, então eu vou parar por aqui, e no próximo vídeo, no caso a parte 3, aí sim
provavelmente vai dar para eu falar e mostrar a parte, vamos dizer assim, a parte prática, que eu vou mostrar, no caso, as bobinas no seu devido lugar, certo? As ligações devidamente feitas e provavelmente deveria também estar fazendo o teste, né? O teste de funcionamento dele para ver quanto ele vai gerar, ok? Então, esse vídeo eu vou parar por aqui e no próximo, que será o terceiro, aí sim, eu deverei estar fazendo a conclusão do trabalho, ok?